11 pequenos sinais de que alguém passou pelo inferno e voltou. As pessoas que enfrentaram traumas profundos costumam carregar as marcas dessas experiências de maneira sutis e inesperadas. Muitas vezes, esses sinais não se manifestam em palavras, mas sim nos silêncios que elas guardam e nos gestos que fazem. São detalhes que, para olhos desatentos, podem passar despercebidos, mas revelam histórias de superação e resiliência. Neste vídeo, mergulharemos na sensibilidade por trás dessas manifestações, explorando os pequenos sinais que indicam que alguém enfrentou desafios maiores do que deixa transparecer. Esses indícios estão presentes no modo como interagem, no que priorizam e no cuidado que demonstram consigo mesmas e com os outros. São pistas de uma força interior que nasceu da luta contra as adversidades da vida. Eles são altamente empáticos. Pessoas que passaram por momentos difíceis frequentemente desenvolvem uma empatia profunda, que vai além do simples entendimento das situações alheias. Elas se conectam com o sofrimento dos outros de uma maneira única, porque sabem exatamente o que é lidar com a dor e a adversidade. Ao longo do tempo, elas aprendem a perceber as necessidades dos outros, mostrando uma compaixão que é genuína e cheia de sensibilidade. Essa empatia não é apenas uma reação emocional, mas uma habilidade cultivada por meio da experiência de suas próprias lutas. Se você notar alguém fazendo um esforço extra para demonstrar gentileza, especialmente com aqueles que estão passando por momentos difíceis, é um sinal claro de que essa pessoa conhece bem o peso da dor. Esse cuidado e atenção genuína não vem de um lugar de simples altruísmo, mas de uma compreensão profunda, forjada pela própria vivência de desafios. Eles sabem o que é sofrer e, por isso, fazem questão de ser uma fonte de apoio para os outros. Esse tipo de empatia é reflexo de uma experiência pessoal que os torna mais atentos às necessidades emocionais de quem está ao seu redor, ajudando-os a lidar melhor com as dificuldades da vida. 2. Eles valorizam a autenticidade. Após passar por experiências desafiadoras, muitas pessoas desenvolvem uma aversão natural a conversas superficiais ou a convivência com personalidades falsas. As dificuldades vividas as fazem perceber que a vida é muito mais do que máscaras ou interações vazias. Elas começam a valorizar a sinceridade, em vez de buscar aceitação social por meio de convenções ou aparências, buscam relações que sejam realmente autênticas e profundas. Isso as torna mais seletivas em relação ao tipo de conexão que estabelecem, priorizando a qualidade das relações sobre a quantidade de pessoas com quem se envolvem. Esse novo olhar sobre as interações humanas leva a uma busca constante por conversas que tenham significado, que tragam reflexão ou que realmente adicionem algo à sua vida. Assuntos triviais e pequenos detalhes de etiqueta social se tornam secundários, pois elas já passaram por momentos que as ensinaram a valorizar o que realmente importa. Quando você percebe alguém que evita as conversas banais e se inclina a diálogos mais profundos, isso é um reflexo claro de que essa pessoa passou por desafios significativos. Esses desafios a ensinaram a priorizar a autenticidade, fazendo com que a superficialidade perca sua atração e as conexões genuínas se tornem o maior objetivo em suas vidas. 3. Eles são calmos em situações estressantes. Quando alguém já passou pelas situações mais difíceis que a vida pode oferecer, é natural que os estresses cotidianos não os afetem da mesma forma. O que pode parecer um grande problema para muitos, para essa pessoa pode ser apenas mais uma questão a ser resolvida, algo com o qual ela já lidou antes. Essas pessoas desenvolveram uma resiliência emocional profunda, que não apenas as ajuda a enfrentar as dificuldades, mas também a manter a calma em momentos de pressão. Elas não reagem com pânico ou frustração diante de imprevistos, mas se mantêm centradas e focadas, pois sabem que sobreviveram a situações muito mais desafiadoras. Essa capacidade de manter a serenidade em momentos tensos é uma habilidade adquirida com o tempo, muitas vezes forjada em meio a adversidades intensas. As experiências de vida ensinaram a lidar com a pressão de maneira equilibrada, desenvolvendo uma compreensão de que a ansiedade e o estresse excessivo não ajudam a resolver nada. Se você notar alguém que parece incomumente calmo, quase impassível, durante momentos que seriam naturalmente tensos para os outros, isso pode ser um reflexo de que essa pessoa já enfrentou desafios muito maiores e, com o tempo, aprendeu a manter a calma diante de qualquer tempestade. Essa calma não é uma falta de emoção, mas uma forma de se proteger e de encontrar soluções de maneira racional, sem deixar que o caos externo os influencie de maneira negativa. Antes de continuarmos, preciso saber a opinião de vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe um comentário com o número 1. Caso não goste, deixe um comentário com o número 0, para eu poder saber que preciso melhorar e trazer os melhores vídeos para vocês. 4. Eles percebem pequenos detalhes. Pessoas que passaram por traumas ou adversidade geralmente se tornam extremamente atentas ao ambiente ao seu redor,
desenvolvendo uma habilidade aguçada de perceber até os menores detalhes. Essa capacidade de notar o que outros poderiam facilmente ignorar é muitas vezes resultado de uma necessidade de manter-se alerta, uma habilidade que se fortalece ao longo do tempo em resposta aos desafios enfrentados. Quando a vida se torna imprevisível e as situações ameaçam se tornar incontroláveis, essas pessoas aprendem a captar sinais sutis, seja nas palavras não ditas, nas expressões faciais ou nas mudanças de comportamento. Isso ocorre porque, em momentos de adversidade, um pequeno sinal pode ser a chave para antecipar um problema ou evitar um sofrimento maior. Elas se acostumaram a ler o ambiente, a perceber a energia das pessoas ao seu redor e a reconhecer variações sutis na dinâmica de uma situação, algo que se torna essencial quando a vida exige um nível elevado de atenção e preparação. Essa percepção apurada não é apenas uma habilidade passiva, mas um mecanismo de enfrentamento que foi moldado por experiências anteriores. Ao passar por momentos difíceis, elas aprenderam que os detalhes podem fazer toda a diferença, e isso se reflete na maneira como lidam com as situações cotidianas. Se você notar alguém que percebe pequenos detalhes, como mudanças no tom de voz de alguém ou nuances no comportamento de uma pessoa, isso provavelmente é uma habilidade que foi aprimorada em tempos de dificuldades. Essa atenção ao ambiente não é apenas uma característica de personalidade, mas um reflexo de uma experiência de vida que exigiu vigilância constante e uma necessidade de ler entre as linhas para se proteger e entender o mundo à sua volta. 5. Elas não julgam os outros. Após vivenciar suas próprias dificuldades e superar desafios pessoais, muitas pessoas desenvolvem uma perspectiva mais ampla e compreensiva sobre a vida e as experiências dos outros. Elas passam a entender que cada pessoa carrega consigo uma história única, repleta de altos e baixos, que muitas vezes não é visível à primeira vista. Essa vivência as torna mais empáticas e, consequentemente, menos inclinadas a julgar, pois elas sabem em primeira mão o quanto é fácil ser mal interpretado ou rotulado por algo que não reflete completamente quem somos. As dificuldades que enfrentaram as ensinaram que as aparências podem ser enganosas, e que o comportamento ou a situação de alguém não define quem essa pessoa realmente é. Elas sabem que todos têm suas próprias batalhas, muitas vezes invisíveis para o mundo exterior. Por isso, evitam fazer suposições rápidas ou tirar conclusões precipitadas sobre os outros, buscando entender o contexto e as motivações que podem estar por trás de determinadas atitudes. Se alguém evita julgar ou fazer críticas sem conhecer a fundo a situação, é frequentemente porque essa pessoa já foi julgada ou incompreendida em algum momento de sua vida. Ela carrega consigo a dor e a frustração de ser mal interpretada, o que a leva a ter mais cuidado e respeito ao formar opiniões sobre os outros. Essa ausência de julgamento reflete uma compreensão profunda das complexidades da vida e das nuances que acompanham a experiência humana. Para essas pessoas, cada história é uma jornada própria, e elas preferem oferecer compreensão e apoio em vez de condenação. O julgamento não tem lugar em suas vidas, pois elas sabem que, por trás de cada ação, há razões e experiências que muitas vezes escapam ao olhar apressado da sociedade. 6. Elas se sentem como outsiders. Pessoas que enfrentaram desafios extremos ou situações traumáticas muitas vezes carregam um sentimento de deslocamento que pode ser difícil de explicar para aqueles que não passaram por experiências semelhantes. Elas vivenciaram e sentiram coisas que muitas pessoas ao seu redor não têm ideia, e isso pode criar um sentimento de desconexão com o mundo à sua volta. O que para os outros pode parecer um dia comum ou uma situação simples, para elas pode evocar memórias ou sentimentos que as fazem perceber que não se encaixam completamente no ambiente. Esse sentimento de ser um outsider, ou alguém de fora, não é necessariamente negativo, mas sim uma forma silenciosa de refletir sobre a própria jornada única e a perspectiva que se desenvolveu ao longo do tempo. Através de suas experiências, elas aprenderam a ver o mundo de uma maneira diferente, mais profunda e, muitas vezes, mais complexa. O que os outros consideram trivial ou irrelevante pode ter um significado maior para elas, pois estão mais conscientes das nuances da vida, das lutas internas e dos desafios que muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas ao seu redor. Esse distanciamento não vem de uma escolha ativa de se isolar, mas sim da percepção de que, devido às suas vivências, há um espaço entre elas e os outros que é difícil de preencher. Se você notar alguém que parece um pouco mais reservado, introspectivo ou até diferente da multidão, pode ser porque essa pessoa passou por experiências que a diferenciam dos outros de uma forma profunda. Ela não está necessariamente rejeitando as interações sociais, mas sim carregando consigo uma bagagem de vivências que moldaram sua visão de mundo. Essa sensação de ser um outsider é uma forma de reconhecimento de sua jornada pessoal, uma jornada que, embora tenha sido marcada por dificuldades, também é a fonte de sua força e resiliência. É uma maneira silenciosa de afirmar que sua experiência os transformou de uma maneira que os faz ver o mundo sob uma ótica própria, única e,
muitas vezes, solitária. Eles têm um forte senso de humor. Mesmo nas situações mais sombrias e desafiadoras, muitas pessoas que enfrentam dificuldades extremas descobrem que o humor pode ser uma ferramenta poderosa para a sobrevivência emocional. Esse senso de humor, muitas vezes único e irreverente, se torna uma forma de lidar com a dor e com os momentos de sofrimento. Elas aprendem a encontrar leveza em meio à escuridão, usando piadas ou risos como uma maneira de aliviar a tensão, mesmo quando a realidade ao seu redor parece pesada e opressiva. O humor se torna uma válvula de escape, uma maneira de dar uma pausa para a alma e trazer um pouco de alívio para a mente e o coração. Para essas pessoas, o riso não é apenas uma reação espontânea ou uma busca por diversão, mas sim uma estratégia de enfrentamento que as ajuda a manter a sanidade e a força, mesmo nas situações mais difíceis. Ao longo do tempo, elas aprenderam a usar o humor como um mecanismo de defesa, transformando o sofrimento em algo que pode ser enfrentado com um sorriso, ou pelo menos com uma risada irônica. Esse humor não vem de um lugar de negação, mas de uma profunda compreensão de que, mesmo nas adversidades, a vida pode ser mais tolerável quando conseguimos rir de nós mesmos ou das circunstâncias que parecem intransponíveis. Se você perceber alguém rindo, mesmo quando as coisas não estão indo bem ou quando o ambiente está carregado de tensão, é um reflexo de que essa pessoa provavelmente já usou o humor para atravessar tempos difíceis no passado. O riso deles não é apenas uma forma de entretenimento ou uma tentativa de fugir da realidade, mas uma forma de resistência e resiliência. Eles aprenderam a rir para não se deixar consumir pela dor, tornando o humor uma ferramenta essencial de sobrevivência emocional. Esse senso de humor, muitas vezes irreverente e ousado, é uma prova de sua força interior e da capacidade de lidar com a vida de uma maneira que, para muitos, poderia parecer impossível. 8. Elas têm dificuldade em confiar. Pessoas que passaram por experiências difíceis, especialmente aquelas que envolvem traições, decepções ou perdas significativas, muitas vezes desenvolvem uma dificuldade em confiar plenamente nas pessoas ao seu redor. Se você perceber que alguém parece reservado, cauteloso ou relutante em se abrir em relacionamentos, isso pode ser um reflexo de experiências passadas em que sua confiança foi quebrada. Essas experiências traumáticas ensinam a lição dolorosa de que nem todos são dignos de confiança, o que, por sua vez, cria uma barreira emocional que se torna difícil de superar. Essa desconfiança não significa que a pessoa seja antipática ou que não queira se conectar com os outros, mas é um mecanismo de defesa natural que ela utiliza para se proteger de mais sofrimento. Ao manter uma certa distância emocional, ela tenta evitar se expor a mais dor, sendo mais cautelosa ao permitir que outros entrem em seu espaço emocional. É uma forma de preservação, um reflexo da necessidade de não se colocar em situações vulneráveis onde o risco de ser decepcionado novamente seja grande. Embora essa dificuldade em confiar possa ser vista por alguns como frieza ou indiferença, ela é, na verdade, um sinal de alguém que já passou por desafios e sofreu perdas. O fato de uma pessoa ter dificuldade em confiar não é uma falha de caráter, mas uma resposta a experiências dolorosas que a marcaram profundamente. Com o tempo, ela aprende que a confiança deve ser conquistada e que não pode ser dada facilmente, pois cada nova relação carrega o risco de repetir as mesmas decepções do passado. Essas dificuldades em confiar são uma maneira de proteger o coração de mais danos, e muitas vezes, só com o tempo e a construção de uma base sólida de segurança, essas pessoas conseguem gradualmente se abrir novamente para a confiança, embora com muito mais cautela. 9. Elas são seletivas com sua energia. Após passar por desafios significativos, muitas pessoas se tornam extremamente conscientes sobre onde e como investem sua energia emocional, mental e até física. Elas aprendem, muitas vezes da maneira mais difícil, que a vida é limitada e que não podem desperdiçar tempo ou recursos com situações ou pessoas que não acrescentam positividade ou valor à sua jornada. Ao longo do tempo, essas experiências as ensinam que, ao priorizar os outros e suas necessidades, podem se esgotar e perder de vista o que realmente importa para seu próprio bem-estar. Como resultado, elas se tornam muito mais seletivas quanto às pessoas com quem se relacionam e ao tipo de atividades às quais se dedicam. Essas pessoas compreendem profundamente a importância do autocuidado e do equilíbrio emocional. Elas sabem que, para estarem bem com os outros e consigo mesmas, precisam primeiro garantir que suas próprias necessidades estão sendo atendidas, especialmente em um nível emocional e psicológico. Por isso, dedicam seu tempo e energia apenas àqueles que realmente contribuem positivamente para suas vidas, que as apoiam de maneira genuína e que promovem uma atmosfera de crescimento e bem-estar. Elas se afastam de relacionamentos ou ambientes que drenam suas forças, como amizades tóxicas ou interações negativas, e passam a buscar aqueles que inspiram confiança, alegria e estabilidade.
Se você perceber que alguém é particularmente seletivo com suas amizades ou parece cuidadoso ao escolher com quem passar o tempo, isso provavelmente reflete as lições que essa pessoa aprendeu ao longo de suas experiências passadas. Essa seletividade não é um ato de egoísmo, mas sim uma forma de autopreservação. Ao longo dos anos, ela aprendeu que investir sua energia em pessoas e atividades que não estão alinhadas com seus valores ou que apenas causam estresse emocional pode ser prejudicial. Em vez disso, ela escolhe cuidadosamente as situações que lhe permitem crescer, aprender e se manter em um estado emocional saudável. Esse processo de escolha não é uma rejeição das outras pessoas, mas sim uma maneira de se proteger para que possa oferecer o melhor de si mesma em relacionamentos que realmente importam. A experiência de passar por dificuldades a ensinou que o bem-estar pessoal deve ser a prioridade, e que, ao cuidar de si mesma, ela estará em uma posição melhor para contribuir de forma positiva para a vida dos outros. Portanto, essa seletividade é uma estratégia consciente de priorizar o que realmente traz valor à sua vida e evitar aquilo que pode ser prejudicial. 10. Elas são altamente independentes. Pessoas que enfrentaram tempos difíceis, especialmente aquelas que não tiveram apoio constante de outras pessoas, frequentemente desenvolvem um forte senso de independência. Elas aprenderam, muitas vezes da maneira mais difícil, a contar com suas próprias forças e a confiar em si mesmas para superar os obstáculos. Ao longo das adversidades, elas perceberam que, em muitos casos, precisavam ser suas próprias fontes de apoio, motivação e resolução. Esse aprendizado forçado a transformar a dependência em autossuficiência fortaleceu sua habilidade de lidar com as situações difíceis de forma independente, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Essa capacidade de ser autossuficiente não surge de um desejo de se isolar ou evitar a ajuda dos outros, mas sim de uma necessidade de sobreviver e prosperar diante das dificuldades. Elas entendem que, embora o apoio de outras pessoas seja valioso, muitas vezes, a solução para seus problemas começa com uma ação decidida e uma confiança inabalável em sua própria capacidade de lidar com os desafios. Mesmo quando enfrentam momentos de incerteza ou de dor, essas pessoas sabem que podem contar com suas próprias habilidades para encontrar um caminho a seguir. Elas aprenderam a ser resilientes, desenvolvendo uma forte capacidade de adaptação diante das adversidades da vida. Se você notar alguém que parece ser extremamente autossuficiente ou que prefere fazer as coisas sozinha, isso pode ser um reflexo de todas as experiências desafiadoras que ela enfrentou no passado. Essa independência não é apenas uma escolha, mas uma habilidade que foi cultivada e fortalecida ao longo de anos de superação. Ao construir resiliência por meio de desafios passados, essas pessoas se tornaram capazes de agir de forma decisiva, mesmo em tempos de incerteza, sem depender de ninguém para garantir que as coisas aconteçam. A independência delas reflete uma força interior impressionante, uma capacidade de se manter firme, mesmo quando a vida apresenta dificuldades imprevistas. Para essas pessoas, não há obstáculo grande demais que não possa ser superado por sua própria determinação. Esse senso de independência é, portanto, um testemunho da força que elas desenvolveram ao longo dos anos, e um reflexo da sua habilidade de enfrentar adversidades com coragem, sem precisar sempre da ajuda de outros. 11. Elas demonstram gratidão pelas pequenas coisas. Após passar por momentos difíceis e adversidades, muitas pessoas desenvolvem uma profunda gratidão pelas pequenas coisas da vida. Elas se tornam mais conscientes da transitoriedade e da imprevisibilidade da existência, e aprendem a valorizar os momentos simples, que antes poderiam ter sido considerados triviais ou passageiros. Esse tipo de gratidão nasce de uma compreensão mais profunda de que a vida pode mudar de uma hora para outra e que os momentos de paz, conforto e alegria merecem ser celebrados, por mais que pareçam pequenos ou insignificantes. Para essas pessoas, uma boa refeição, um sorriso genuíno de um amigo, ou mesmo um dia calmo sem grandes preocupações se tornam fontes de imensa gratidão. Elas entendem que, quando as circunstâncias da vida são desafiadoras, cada momento de alívio, cada pequena demonstração de carinho ou cada oportunidade de pausa se torna valioso. Essas pessoas não tomam mais nada como garantido. O que antes poderia ser visto como algo rotineiro ou comum agora é apreciado por sua capacidade de proporcionar uma sensação de bem-estar e conexão. Elas reconhecem que a verdadeira felicidade não reside apenas nos grandes eventos ou nas conquistas extraordinárias, mas também nos detalhes cotidianos que fazem a vida ser mais rica e significativa. Se alguém ao seu redor expressa gratidão por gestos simples, como um gesto amável de outra pessoa, uma manhã tranquila ou até mesmo o prazer de uma xícara de café quente, isso é um reflexo de uma mudança interna que foi causada pelas dificuldades que essa pessoa enfrentou. Esse gesto de gratidão é uma manifestação do aprendizado que ela obteve ao longo de sua jornada,
que o valor real da vida está nas coisas que muitas vezes passam despercebidas ou que são facilmente esquecidas. Essa atitude de gratidão também reflete uma sabedoria adquirida com o tempo. Quando alguém aprende a valorizar as pequenas coisas, é porque compreendeu a importância de viver o momento presente e de reconhecer o que há de bom mesmo nas circunstâncias mais simples. A gratidão se torna, então, um pilar de sua resiliência, uma maneira de se conectar com a beleza da vida, independentemente das adversidades que já enfrentaram. Para essas pessoas, a gratidão pelas pequenas coisas é uma prática diária, uma maneira de manter o foco nas bênçãos, por menores que pareçam, e de lembrar a si mesmas de que, mesmo nas dificuldades, há sempre algo pelo qual agradecer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal Inteligência em Dia.